Continuando no versículo 11, diz assim: Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Outra coisa muito interessante que nós vemos aqui nesse episódio da vida de Paulo. Ele pede para trazer Marcos, dizendo que Marcos é útil para o ministério. Eu não sei se você lembra quem é esse Marcos aqui, mas esse Marcos é o mesmo que era cooperador de Paulo, que viajava junto com ele. E o que foi que Marcos fez certa vez? Depois da primeira viagem missionária de Paulo, que Marcos foi junto. Na primeira viagem ele abandonou Paulo e voltou. Ele não continuou a viagem. E aí quando foi na segunda viagem missionária, Paulo não queria levar Marcos e Barnabé queria levar Marcos. E houve uma discussão entre Paulo e Barnabé por causa disso. Eles se desentenderam por causa disso, que Paulo queria levar Marcos, não queria levar Marcos porque ele tinha abandonado e Barnabé queria. Então eles se desentenderam e se apartaram e caminharam separado por causa disso. Mas veja que coisa interessante, depois de anos, nós vemos aqui que Marcos agora era cooperador de Paulo. E Paulo disse que ele era útil para o seu ministério. O que nós aprendemos com isso, irmãos? É algo muito interessante. Nós precisamos ter um coração disposto a perdoar as pessoas, disposto a dar uma segunda chance. Não importa o que a pessoa fez. Foi algo muito grave que Marcos fez. Ele abandonou Paulo. Paulo estava precisando da sua companhia na viagem. Uma viagem missionária cheia de riscos, cheia de perseguição, de lutas. Paulo precisava de um apoio e Marcos o abandonou naquela hora que ele tanto precisava. Foi uma traição. Mas Paulo o perdoou. Marcos com certeza se arrependeu. Paulo não levou em conta o que ele fez no passado e agora o tinha novamente como cooperador e achava ele uma pessoa útil para o seu ministério. Veja que aprendizado maravilhoso que nós aprendemos aqui, irmãos. A ter um coração perdoador. A ter um coração que está disposto a dar uma segunda chance para as pessoas. A aceitá-las de volta quando elas se arrependem e dizem: irmão, me perdoe pelo que eu fiz com você, mas eu quero que você me aceite, que você continue me ajudando, eu quero continuar caminhando junto com você. Isso é uma coisa muito importante no reino de Deus, que nós devemos aprender, é o perdão. E o perdão realmente que leva você a esquecer o que aconteceu, deixar o passado no passado e dar uma nova chance para a pessoa. Por quê? Porque isso é o que Deus faz conosco. Você já parou para imaginar quantas vezes que a gente erra, que a gente peca e a gente chega pedindo perdão para Deus e Ele nos perdoa, nos dá uma nova chance e permite que a gente continue caminhando com Ele apesar do que a gente fez? Ele nos aceita. A gente continua sendo seu filho, Ele continua nos amando, continua nos abençoando, usando as nossas vidas, porque Ele nos perdoa. Ele apaga o passado, Ele não leva em conta mais o que a gente fez. A igreja precisa ser assim, irmãos. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos perdoar de verdade as pessoas. Porque tem gente que diz assim: olha, eu perdoo, mas eu não esqueço. Nunca mais eu vou confiar em você. Nunca mais você vai ter chance comigo. E a pessoa está condenada a ser rejeitada e desprezada pelo resto da vida. Infelizmente, existem muitos lugares, igrejas, que dizem que são cristãs, mas se uma pessoa cometer um pecado, principalmente se for um pecado muito escandaloso, ele está condenado a passar o resto da sua vida sendo rejeitado. Ele nunca mais vai ter espaço ali para servir, para fazer nada, porque ele cometeu um erro no passado. Por quê? Porque as pessoas não sabem perdoar. De verdade, não sabem dar uma nova chance. Assim como Jesus fez com Pedro, que negou ele 3 vezes, mas depois que Pedro se arrependeu, Jesus disse o que para ele? Vai e apacenta as minhas ovelhas. E Pedro se tornou pastor de ovelhas, porque Jesus o amou, o perdoou e deu uma nova chance para ele. Foi o que Paulo fez com Marcos aqui. E nós, como igreja, precisamos ser assim. Porque, infelizmente, não é isso que a gente vê acontecendo muitas vezes no meio cristão. Às vezes as pessoas são
rejeitadas por causa de algo que fizeram e nunca mais elas têm uma chance de se reerguer. A não ser que elas vá para outro local onde ninguém conheça ela para ela poder tentar continuar com a sua vida, porque se ela continuar ali, ninguém mais vai dar nenhuma chance para ela, nenhuma oportunidade dela mostrar que está arrependida. E isso não é a atitude de um cristão. Nós devemos agir assim não só na igreja, mas com relação a família, trabalho, relacionamentos com pessoas na vida. Devemos perdoar de verdade, dar uma nova chance. Realmente permitir que as pessoas tenham uma chance de se reerguer, de se levantar e mostrar que estão arrependidas.